Fala galera, bom dia para todo mundo. Hoje, na nossa aula, a gente vai focar em resolver alguns exercícios conceituais do nosso livro para a gente entender melhor essa matéria, beleza? Então, eu vou fazer com vocês, destrinchar tudo bonitinho para a gente lembrar algumas coisas e falar de outras, tá? Então, já vamos seguir? O primeiro exercício ele fala assim para a gente: diferencie com suas palavras isometria e homotetia, tá? E aí, vamos lá, galera. Como é que a gente vai fazer isso? Qual a diferença entre esses dois carinhas aí? E aí, gente, esse exercício ele é tranquilo. Vou dividir aqui e vou falar de um, depois eu falo do outro. Então, primeiro, isometria. Isometria, a gente falou de algumas transformações relativas a ela. Então, por exemplo, quando a gente fala de um quadradinho aqui, e aí o nosso quadradinho ele tem tamanhos 2, 2, 2 e 2. Tem algumas transformações que a gente pode fazer nele. A gente pode fazer rotação, a gente pode fazer translação e a gente pode fazer a reflexão. Beleza, esses são os três movimentos relativos à isometria. E aí o que é importante a gente lembrar quando a gente fala disso? Que em todos esses movimentos a gente nunca vê a transformação das dimensões da figura. Então, o tamanho da minha figura é preservado, as dimensões da minha figura são preservadas. Então, basicamente, quando a gente fala de isometria, a gente pode dizer que não... Vou botar assim, fica melhor para vocês. Não há alteração no tamanho. Tá bom? Por outro lado, quando a gente fala de homotetia, então vou botar um quadradinho aqui, mesmo quadradinho, de tamanho 2. A gente pode fazer duas coisas nele. A gente pode ampliar, e aí quando a gente amplia ele, a gente vai ter um novo quadrado, esse um pouco maior. Vamos botar aqui de tamanho 4, 4, 4 e 4. Ou a gente pode pegar esse carinha e reduzir. E aí, sei lá, vamos botar um quadradinho aqui de tamanho 1. 1, 1, 1 e 1. Tá? E aí, o que é importante a gente destacar? Que, nesse caso, diferente da isometria, está tendo exatamente o caso oposto, onde a gente está modificando o tamanho da minha figura. Tá? Então, basicamente, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, há alteração no tamanho. Beleza? Então essa é a diferença entre os dois e vamos para o próximo. E aí o próximo exercício, ele fala assim para a gente. No plano cartesiano a seguir está representado o triângulo ABC. E aí ele dá um plano cartesiano com o triângulo ABC, continua. Represente triângulos simétricos ao triângulo ABC em relação aos eixos x e y. Em seguida, escreva as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, vamos lá. Eu vou escrever primeiro em relação ao meu eixo. Primeiro em relação ao meu eixo y aqui. E aí, vamos lá. Gente, rapidinho. E aí a gente vai ter o seguinte. Quando a gente refletir em torno do meu eixo y vai agir como um espelho. Então, a gente vai ter o meu triângulo, a reflexão dele, aqui no lado oposto. Tá bom? Esticar mais um pouquinho. Opa. Esticar mais um pouquinho. E a gente tem a reflexão desse carinha.
beleza? Então aqui a gente tem um triângulozinho que a gente pode chamar de A', B' e C', tá bom? E aí a gente pode refletir ainda em torno do eixo X, que foi a segunda etapa do que o exercício pediu. Então, quando a gente reflete em torno do eixo X, então o meu eixo X vai agir como um espelho. Então, refletindo esse carinha, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma retinha aqui, vindo até aqui, e depois se encontrando, tá? E a gente pode chamar de, sei lá, A duas linhas, pode ser, B duas linhas e C duas linhas. E vamos dar as coordenadas. Então, primeiro, as coordenadas do nosso triângulo, nosso primeiro triângulo aqui, ele tem coordenadas A. Qual é a coordenada de A? A tem coordenada 2 e 2. Primeiro sempre o eixo X, não esquece disso. Então, 2 e 2. Tem o B. O B vai ter coordenadas primeiro X, então 4 e 2. E tem também o C. O meu C aqui ele vai ter coordenadas 2 e 4. 2 e 4. Tá? A gente tem agora o triângulo simétrico em relação ao eixo Y. A gente vai ter o A'. Quais são as coordenadas do A'? Menos 2 no X e 2 no Y. A gente tem o B', e as coordenadas de B' são menos 4 no X e 2 no Y. E a gente tem as coordenadas do C'. As coordenadas do C' são menos 2 no X e 4 no Y. Tá? E agora vamos para o último carinha. O último carinha é esse duas linhas aí. Então a gente tem o A duas linhas de coordenadas menos 2 e menos 2. A gente tem o B duas linhas de coordenadas menos 4 e menos 2. E a gente tem, por último, o C duas linhas, vou botar aqui embaixo, de coordenadas menos 2 e menos 4. E é isso, galera. A gente escreveu aí todas as coordenadas, a gente refletiu os dois triângulos primeiro em relação a y, então meu y atua como um espelho, o eixo vertical, e depois em relação a x, então meu eixo x, o horizontal, atua como um espelho também, tá? E agora vamos para o próximo exercício. Vou tirar aqui. Próximo exercício, exercício 3, ele fala: considerando os três triângulos da questão anterior, explique o que acontece com as coordenadas em cada um deles. E vamos lá, vamos voltar rapidinho no exercício anterior. E aí no exercício anterior, galera, a gente consegue ver o seguinte, que quando a gente reflete, vou até mostrar para vocês, que quando a gente reflete em relação ao eixo y, o que acontece com a minha coordenada x? Ela muda de sinal. Então, minhas coordenadas x ficaram todas negativas, tá bom? E quando eu reflito em torno do eixo y, agora a gente está indo daqui para cá, as minhas coordenadas y estão mudando de sinal. Então, era 2 virou menos 2. Era 2 virou menos 2. Era 4 virou menos 4. Então, com isso, e aí a gente consegue voltar lá para o nosso exercício, a gente consegue afirmar o seguinte, que quando a gente reflete em torno do eixo y, minha coordenada x muda de sinal. Quando eu reflito em torno de x, minha coordenada y muda de sinal. Vamos escrever isso? Então, vamos botar aqui, simétrico em relação a x. Então, o que acontece? A coordenada y muda de sinal.
tá? Muda de sinal. E simétrico em relação a x, simétrico em relação a y, desculpa, simétrico em relação a y, vai ser a minha coordenada x, então a coordenada x muda de sinal. Tranquilo? E é isso, gente. Vamos para o próximo exercício agora. Então, o próximo exercício, ele vai falar para a gente o seguinte. Exercício 4. Os quadrados ABCD e A', B', C' e D' são simétricos em relação ao ponto O, o ponto zero, na verdade. O ponto zero é a origem do plano cartesiano. Então, vou até botar aqui para vocês, ó, o ponto zero é esse carinha que eu vou escrever aqui. Tá? Ele é a origem do meu plano cartesiano, beleza? E ele fala assim, escreva as coordenadas dos vértices de cada quadrado e aponte a relação entre esses valores. E aí, vamos lá, galera. Eu refleti em torno da origem. Então, vamos botar as coordenadas de cada vértice. Vou botar desse carinha aqui primeiro. Esse carinha aqui. Então, vamos botar a coordenada A primeiro. A coordenada A é 1 e 2, tá? Primeiro x. 1 e 2. A coordenada B é 3 e 2. A coordenada C é 3 e 4. 3 e 4. E por último, a coordenada D. A coordenada D tem valores 1 e 4. Tá? E aí agora vamos falar do outro carinha, que é esse carinha aqui. Vou botar aqui. Então, a coordenada A'. As coordenadas dela são menos 1 e menos 2. As coordenadas de B'. As coordenadas de B' são menos 1 e menos 4. As coordenadas de C'. As coordenadas de C' são menos 3 e menos 4. Sempre começando pelo eixo horizontal. Vou ficar batendo nessa tecla, tá? Menos 3 e menos 4. E por último, C', a coordenada D'. A coordenada D' é menos 3 e menos 2. E aí ele pergunta qual é a relação entre elas. E está bem aparente qual é a relação entre eles. Eles têm sinais contrários, enquanto um é positivo, o outro é negativo. Isso é importante para quê? Basicamente, o que esse exercício fala para a gente é que quando a gente reflete um objeto em torno da origem, o que a gente vai fazer é mudar todas as coordenadas desse objeto de sinal. Então, o meu objeto vai ficar com todas as coordenadas em sinal oposto, tá? Então, vamos escrever isso. Então, ó, os sinais das coordenadas são opostos. Beleza? E vamos seguir. Vamos seguir para o próximo exercício, que é também o último. Tá, e aí o próximo exercício ele fala o seguinte para a gente. Utilize o plano cartesiano a seguir, que é esse plano cartesiano que está aqui, para fazer o que se pede. Então, na letra A ele fala, os pontos abaixo representam os vértices de um polígono. Ele fala plótios. Plótios é basicamente para escrever o polígono no plano cartesiano. Ligue-os e identifique o polígono. Então, vamos lá. Ele deu os pontos 1 e 2. Então, ponto 1 e 2. Vamos botar aqui. Ponto 1
2. Beleza? Depois ele deu para a gente o ponto B, que é ponto 1 e 1. Então, ponto B está aqui. Tá bom? Mais um pouquinho. Ele deu o ponto C que tem coordenadas 3 e 1. Então, ó, 3. Tá? Volta. 3 e 1. Tá aqui, né? 3 e 1. E o último ponto, que é o ponto D de coordenadas 2 e 2. Então, tá aqui, ó. E aí, se a gente for escrever o nosso polígono, a gente vai ter o seguinte. Vamos ligar os pontos. Tá? Vamos ligar os pontos. A gente vai ter esse polígono aqui. Tá? Então, a gente desenhou o nosso polígono. A gente plotou ele, como o exercício colocou pra gente. Então, aqui está o nosso polígono. E aí, na letra B, ele fala assim. Multiplique todas as coordenadas do item anterior pelo fator 2 e complete a tabela abaixo com os novos valores. E aí, vamos lá. Vamos fazer o que ele pediu. Então, aqui a gente tem coordenadas 1 e 2. Multiplicando as duas por 2, a gente vai ter as coordenadas 2 e 4. Beleza? Multiplicando B por 2, a gente tem as coordenadas 2 e 2. Multiplicando a terceira, a gente tem as coordenadas 6 e 2. E por último, as coordenadas 4 e 4. Multiplicamos tudo por 2. Ele pede para plotar a nova figura no plano cartesiano, né? O novo polígono. Então vamos lá. Primeiro o A, que tem coordenadas 2 e 4. Então vamos botar aqui 2 e 4. Tá aqui. O segundo carinha, que tem coordenadas 2 e 2. Está aqui bem em cima do outro. O C, que tem coordenadas 6 e 2. C, coordenadas 6 e 2. E por último, coordenada 4 e 4, que está aqui. Tá? E aí, mesmo esquema, vamos ligar os pontos desse polígono. Então, ligando os pontos, a gente vai ter esse carinha aqui, que é o nosso novo polígono. Beleza? E aí ele fala, explique qual tipo de transformação foi executado. Então, galera, a gente pode ver que daqui para cá, o que a gente fez? A gente ampliou a nossa figura. Então, aqui, enquanto nossa figura tinha tamanho 2, a gente pode ver por aqui, ó, vou botar uma outra cor para dar mais destaque. Enquanto aqui a gente tinha um tamanho 2, aqui na nossa nova figura a gente tem um tamanho 1, 2, 3, 4. Então, o tamanho da nossa nova figura é 4. Então, o que foi executado aqui, de uma figura para outra, foi uma homotetia. Beleza? Que tipo de homotetia? Uma ampliação. Tá bom? Então, assim, galera, esses foram os exercícios conceituais, que é para a gente entender um pouquinho mais como funcionam as transformações geométricas e tal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, qualquer dúvida é só falar, beleza? Valeu, galera!